É possível apresentar alguns obstáculos para aprender? Claro que é. O professor Jorge Visca, dono da teoria, autor da teoria da epistemologia convergente, nos apresenta 3 obstáculos à aprendizagem. Olha lá, por favor, no slide. Nós temos um obstáculo para a aprendizagem que é funcional, nós temos um obstáculo para a aprendizagem que é epistêmico e temos um obstáculo para a aprendizagem que é epistemofílico. Fica aí no slide. Olha lá. O obstáculo epistêmico diz respeito à parte cognitiva. Se eu não consigo aprender por uma determinada situação. O epistemofílico, esse você não vai esquecer, não pode. É a parte emocional. Como a gente reclama disso, né? Claro, a gente está aqui, queridos, seriamente falando sobre a parte emocional. Não é assim, hoje eu discuti com meu marido, eu briguei de manhã com meu filho, então eu não vou conseguir fazer direito. Poxa, todos somos profissionais. Imagina se eu chego aqui e digo, hoje tá muito frio, eu tô gravando, eu discuti com meu marido, a aula não vai sair muito boa. Por favor. Né? Então, tem que tomar um cuidado para não criar uma patologia onde ela não existe. Né? Para não deixar a parte emocional tomar conta de você. Mas isso a gente sabe muito bem, né? Quem vive no mundo de hoje vive equilibrado, não é assim? Na perna de pau. A gente fica tentando acertar o que não tá bom, não levar em conta, tentar acertar de alguma forma a vida. Então, não vamos patologizar, dizer, criar uma doença onde a coisa não existe. Todo mundo tem problema emocional. Se fosse assim, ninguém aprendia. Então, mas tem alguns problemas que fogem do padrão de normalidade, que aí você fica realmente abalado. Só que nós estamos falando aqui não de quem ensina, e sim de quem aprende. Então, você tem situações... vou te contar uma assim rapidinho. Eu sou psicopedagoga, eu também trabalho com crianças com problemas de aprendizagem numa clínica, faço psicopedagogia institucional. Assim, esse é meu mundo, né? Meu mundo é esse de criança com problema de aprendizagem. Eu tive um garotinho que não conseguia aprender, uma garotinha, perdão, que não conseguia aprender divisão. O mecanismo da divisão é de lascar, ela não conseguia de jeito nenhum. Então a gente parou assim, não consigo fazer no papel, então vamos fazer na vida real. E a gente foi comprar algumas coisas, tinha uma lojinha assim perto do meu consultório, fomos comprar algumas coisas, e aí vamos dividir quem fica com o quê, vamos dar o troco. Começamos a viver essa divisão no mundo real. Na primeira vez, olha que interessante, eu falei para ela, vamos dividir isso de forma igual, ela puxou para ela e falou, não, esse é meu. Eu disse, poxa, não é justo, eu também quero, eu também gosto dessa bala, isso é uma balinha, um chocolate, vamos dividir isso. E ela me disse assim, olha que legal, já não basta eu ter que dividir o meu quarto com aquela menina? Uau! Olha que interessante, olha a diferença do olhar psicopedagógico. Se eu sou só professora, eu ia dizer, que menina, não tem nada a ver, estamos falando aqui da divisão da conta. Mas aquilo me deu um estralo, um estalo, né? Dizendo assim, pera lá, que menina, que história é essa? E aí, então, a história era que os pais tinham se separado bastante tempo atrás e a mãe tinha encontrado um outro companheiro e estava dormindo. Até uma situação que está passando numa novela, que passou numa novela, mas não era da novela, tá? Estava acontecendo na vida real. Quer dizer, a mãe estava dividindo a casa, né, com um novo marido, com um novo companheiro, e ele tinha uma filha, e essa menininha, de repente, teve que dividir essa mãe com esse cara, e mais com a filha, com os filhos dele também, e essa situação emocional bloqueou a aprendizagem da divisão numérica. Olha só. É fácil assim, falando, né? Fazendo é um pouco mais difícil. Mas a gente resolve a situação emocional que está permeando isso, ela vai aprender. Não adianta focar e ficar insistindo para aprender. Você pode dar 10 questões de divisão para ela dividir, para ela exercitar, ela não vai aprender. Porque isso que está aparecendo aqui é o sintoma. E a gente não cura sintoma. Né? A gente cura causa. O sintoma você pode amenizar. Então, o teu filho está com febre, está lá com febre, você coloca, dá um remédio que baixa a temperatura. E daí, vai dormir tranquilo? Daí, no outro dia, ele tem febre de novo. Você diz, não, eu vou dar um remedinho que já sara a febre. Não vai, né? Porque você sabe, como eu sei, que também sou mãe, que febre é sintoma de alguma coisa, normalmente de uma infecção. Então, a gente faz o quê? Dá o remédio, baixa a febre e leva no médico. Telefona, vai no posto de saúde. De alguma forma, você tenta resolver isso. Não é assim? Claro que é. Então, na educação também é da mesma forma. Não basta que você amenize os sintomas. O sintoma não consigo dividir na conta aqui, na operação.
Então vamos fazer. Não adianta, você só está dando remédio para febre. Isso vai pondo na panela de pressão que uma hora vai estourar. Então, descobrir as causas é o trabalho da psicopedagogia. E é nisso que a psicopedagogia difere em gênero, número e grau da aula particular. A aula particular vai focar as suas ações no que ela não aprendeu. Então, o garoto não aprendeu lá a fazer divisão, ele vai para a aula particular, a mãe paga e obriga o piazinho a estudar até aprender divisão. Não é assim? É assim, claro que é. Sou mãe de garota, sei bem, né? É assim, vai aprender, menino, vai aprender isso aqui. Muito bem. Aí, ele pode aprender, a aula particular tem a sua eficácia, claro, desde que você não tenha um problemão por trás disso. Então, a aula particular vai focar no sintoma. E é uma boa? É um reforço, ele vai aprender. Mas quando isso é só aparente, quer dizer, quando isso é uma situação de ali um percurso, um tropeço na aprendizagem. Quando você tem uma dificuldade clara, um obstáculo real, não adianta focar só nisso. Eu preciso trabalhar com a causa que está escondidinha lá atrás. Esse é um trabalho desafiador, mas é belíssimo. Foi muito legal quando essa garotinha aí que não conseguia dividir, chegou e disse, eu já sei, olha o que eu aprendi. Muito legal. Ajudar alguém a ter sucesso é tudo de bom. E psicopedagogia é essa área. Você está na área certa. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Lá no slide, por favor. Uma outra autora, né, uma chamada Sara Paim, já falei do Jorge Visca aqui com vocês, agora estou falando da Sara Paim. A Sara Paim, olha só, também é uma argentina e ela diz que o que impede o aprender são alguns fatores. Ela aponta aqui 4 fatores. Então, nós temos os 2 primeiros nessa tela. Ela diz fatores orgânicos e fatores específicos. Então, vamos lá. Fatores orgânicos. Transtornos físicos, o aluno pode ter mais dificuldades para aprender. Que transtornos ela está falando aqui? Bom, eu posso ter problema para aprender porque eu não enxergo bem, eu posso ter problema para aprender porque eu tenho tendinite, eu posso ter problema para aprender porque eu me movimento, eu sou cadeirante, eu não me movimento, não tenho movimento das pernas. Veja, o fato de andar numa cadeira de rodas não impede ninguém de aprender. Mas a ligação que isso dá, a importância que o professor dá a isso sim. O fato de usar óculos, né? Eu tenho um problema de visão. Fica feio falar assim, né? Fica pesado. Então, vamos falar assim, eu uso óculos. Pronto. O fato de usar óculos não quer dizer, não é uma determinante. Então, você vai ter dificuldades para aprender. Claro que não. O fato de usar óculos pode te levar a não aprender. Por quê? Porque você está sentado longe do professor, porque o professor não observou. Sabe, quem tem miopia, quem tem astigmatismo, não consegue ler do quadro e transcrever no papel, porque não enxerga. Então, não é um problema para aprender, é um problema para enxergar. Então, a causa disso é a baixa visão, ou a visão que não está adequada. O sintoma que aparece na escola ele não conseguiu copiar, ele vai fazer o quê? Ficar sentado lá te olhando? Não. Ele vai incomodar o colega do lado, ele vai fazer outra coisa, ele vai desenhar no caderno. Quer dizer, a postura desse aluno é natural. Aí o professor pega essa situação isolada e diz assim, ele fica desenhando enquanto eu estou escrevendo. Vou buscar, não esqueça disso. Essa é talvez uma das regras mais fortes da psicopedagogia. Qual é a causa? De verdade, para valer, assim, estudar aquele aluno. Por isso a gente tem que conhecer. Eu não posso me propor a avaliar o seu professor, porque eu não sei quem são essas crianças. A gente tem que ter um tempinho de conhecimento deles, para dizer, puxa, mas não é da natureza dele fazer uma coisa, o que está acontecendo? Por que ele não consegue copiar? Aí, então, a Sara Paim coloca como um impedimento para aprender essa questão orgânica, que é bem importante, vale a pena ter um destaque aí especial. O outro fator que a Sara Paim apresenta é o fator específico. Nós ainda temos os outros 2, que são psicógenos e ambientais. Olha lá na tua tela. O fator específico, psicógeno e ambiental. Bom, o psicógeno são fatores que afastam a criança da realidade, são perturbações neuróticas, aí sim uma questão muito mais médica do que pedagógica. Os fatores ambientais, essa é fácil, né? A criança é gêmea e foi separada do irmão ou da irmã, e naquele momento está nervosa, não consegue ainda caminhar pelas próprias pernas, embora tenha que fazer. Essa é uma ideia da Sara Paim, que é uma autora argentina, que diz que existem outros formatos do não aprender. Eu espero você nas outras aulas para a gente aprender.